Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, aliás, das mentiras do Apocalipse protestante, aquelas que estão impregnadas dentro da Santa Igreja Católica. Tem católico aí, principalmente da ala das aparições marianas, dizendo que a própria igreja é a Babilônia, gente. Tenha santa paciência, mas tem católico, tem pregador, né? Tem pessoas aí da ala das aparições marianas dizendo que a Igreja Católica é sim a própria Babilônia. É brincadeira, né? Mas enfim, aqui nós acabamos com todas essas aberrações teológicas. E também a gente fala bastante aqui sobre as aparições marianas. As verdadeiras, as falsas, as que são reconhecidas, e sim, tem aparições marianas reconhecidas pela igreja, tem que ter o aval da Santa Igreja. E tem aquelas que não são reconhecidas, que a igreja já deu a sua opinião e o seu parecer dizendo que são falsas, tá? E tem algumas aí que estão no limbo, né? Tá no limbo, a igreja nem fala que é verdadeiro ou falso, aliás, nunca vai falar nada, porque a igreja é inexistente. E muitas, né, aparições são aparições aqui no Brasil, tá, gente? Então, mas deixa eu falar aqui sobre uma questão a respeito do Papa ainda. Porque essas aparições marianas de hoje em dia, principalmente a mais famosa aqui no Brasil, elas julgam o Papa, né? A própria aparição mariana faz um julgamento do Santo Padre e da atuação do Santo Padre, quando as escrituras sagradas e também revelações como recebidas por Santa Catarina de Siena, do próprio Criador, dizem o contrário, né? Essas revelações dizem que o Santo Padre só pode ser julgado por Deus. As suas ações são julgadas por Deus. Mas as aparições marianas estão antecipando isso daí. E principalmente com o Papa Francisco, segundo a ala das aparições marianas e a ala sedivacantista, o Papa Francisco é um falso papa praticamente, não é papa, não é o sucessor de Pedro, né? Prega heresias, outro evangelho, se utilizam aí de revelações particulares e alguns textos bíblicos pinçados, tirados do seu contexto. E agora eu pergunto, quem determina se o Santo Padre está pregando um novo evangelho, um evangelho diferente ou não? Quem determina isso? É você leigo? É o vidente? É o sedivacantista? Se eu não estou enganado, é Deus. Deus quem vai determinar se o que o Santo Padre está pregando é algo diferente ou não. Mas assim, eu tenho 43 anos, eu nasci em 1980, a mesma coisa que fazem com o Santo Padre hoje, faziam com São João Paulo II, tá? Mas prestem atenção numa coisa. Santa Catarina de Siena, eu já mostrei isso nos vídeos anteriores, Santa Catarina de Siena diz que a chave foi dada a Pedro e a seus sucessores. E a igreja sempre vai ter um sucessor de Pedro até o juízo final. E ainda, Santa Catarina de Siena, no seu diálogo com o Criador, diz que, mesmo o Santo Padre não dando bons testemunhos, ele tem a mesma autoridade de Pedro e tem que ser obedecido. É Santa Catarina de Siena, uma santa canonizada e sim, com uma revelação, né, reconhecida pela igreja. Vem a ala das aparições marianas de hoje em dia, já falei que não acredito em nenhuma delas. Para mim não é Virgem Maria acredito que está aparecendo, tá, gente? Eu não desconfio, não, que alguma coisa aparece, só não é Virgem Maria. E essas Marias, principalmente a mais famosa aqui no Brasil, diz ao contrário. Ela diz que a igreja vai caminhar sem Pedro. Então está contrariando uma revelação anterior. E essa Maria que está aparecendo, que não é a bem-aventurada, ela diz que se um Papa pregar algo contrariando o antecessor, ele é um falso Papa. Isso está no vídeo aí.
né, do vidente, que ele mesmo disse isso. Tá lá. Quando um papa não segue a regra, o ensinamento do antecessor, né, ele se torna o falso sucessor de Pedro, tá? E ainda usa uma mensagem de 2017, onde diz que a missão de Pedro é anunciar Jesus e não tirar ou acrescentar nenhuma vírgula da verdade revelada por Jesus Cristo. O verdadeiro sucessor de Pedro tem a missão de cuidar do rebanho e não dispersar. Aí fala aqui, viveis na grande tribulação, enfim. Não vou ler toda a mensagem, só estou dando um parecer aqui do que se trata a revelação. Agora eu pergunto, quem faz o julgamento? Se o que o Papa Francisco está pregando está contrariando um Papa anterior. Quem faz esse julgamento? É a aparição mariana? Ela tem o direito de fazer esse julgamento? Será que Maria, mesmo que fosse Virgem Maria, bem-aventurada, estaria acima do Santo Padre? E o vidente, ele é o canal, tá, gente? Eu não estou falando nada aqui sobre a pessoa do vidente, ele é apenas o canal de transmissão. Mas ele tem o direito, né, de expor essa revelação, ou ele tem que simplesmente levar e entregar para a igreja a revelação? Essa é a pergunta que eu faço. Agora vamos usar vamos colocar tudo na mesma balança. Não vamos usar 2 pesos e 2 medidas. Se para a ala aparicionista das aparições marianas, um sucessor de Pedro não pode contrariar o anterior, e quem faz esse julgamento é o próprio leigo. O Papa Francisco está contrariando São João Paulo II. Isso torna o Papa Francisco um falso Papa, certo? Se teoricamente isso torna contrariar algo, eu estou colocando uma suposição, que São João Paulo II ensinou, tornaria o Papa Francisco um falso Papa, o que podemos dizer, colocando na mesma balança, de uma revelação que contraria uma outra revelação? Por exemplo, essa revelação de que a igreja caminhará sem Pedro contraria a revelação de Santa Catarina de Siena, que é uma santa canonizada, dizendo que a igreja vai ter um sucessor de Pedro até o juízo final. Correto? Essa revelação mariana que diz que se um papa contrariar, ou sei lá, cometer algum erro doutrinário, se contrariar o antecessor, ele se torna falso papa. Essa revelação contraria a revelação de Santa Catarina de Siena, que diz que mesmo o Santo Padre não dando bons testemunhos, ele continua tendo a mesma autoridade de Pedro. A gente tem que prestar obediência e também, né, a gente tem que respeitar o Santo Padre. Se essa aparição também está contrariando, a revelação está contrariando, estou usando o mesmo peso e a mesma medida que a ala das aparições marianas, né, está usando. Estou usando o mesmo peso. Então, aí dizendo que o Papa Francisco está contrariando o antecessor. Agora estou mostrando aqui exatamente que a aparição e a revelação também está contrariando uma revelação anterior, que foi reconhecida pela igreja e de uma santa canonizada. São 2 pesos e 2 medidas? Quem estará certo? Qual revelação é a correta? Isso que eu pergunto, tá? Prestem atenção. Vou mostrar uma foto para vocês aqui. São João Paulo II, cara, mora no meu coração. Bento XVI foi o melhor Papa que eu já vi, mas São João Paulo II mora no meu coração. Todo mundo sabe disso, tá, gente? Agora, prestem atenção nisso daqui. São João Paulo II beijando o Alcorão. Troque o nome de São João Paulo II por Francisco. Veja no que dá. Veja no que dá, né? Agora, as aparições marianas, principalmente a mais reconhecida, como eu já falei em outros vídeos, costumam criticar muito o Papa Francisco por causa de algumas atitudes, por causa do modernismo. O Papa Francisco é marxista, que não sei o que, papapá, papá. E sempre é um repete, né? São sempre as mesmas críticas. É criticável? Talvez sim. Mas como tem que se colocar expor e colocar essa crítica, tá?
como eu falei, o que eu vejo são pessoas caindo para o lado do sede-vacantismo por causa dessas críticas. Isso está contribuindo com a igreja? Pregando que existem duas igrejas? Né? Não, cara, não tem. Essa questão de que se tem duas igrejas acabou com a promessa de Cristo que as portas do inferno jamais iriam prevalecer. Tá? Então já está contrariando também as escrituras. E aí, vamos usar o mesmo peso, a mesma medida, a mesma balança. Agora preste atenção nisso daqui. Isso aqui é o arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni, jogando capoeira. Troque aqui Dom Zanoni e coloca Papa Francisco para ver no que dá. Agora eu pergunto, tem alguma revelação contra o arcebispo? E com todo o respeito ao arcebispo, com todo o respeito. Aqui eu não estou aqui exatamente fazendo um julgamento do arcebispo, só estou colocando na mesma balança, tá, gente? Só estou colocando na mesma balança. Por que essa aparição, ela não tem nenhuma revelação contra o arcebispo de Feira de Santana? E aqui eu já coloquei várias situações do arcebispo em missa afro, fazendo campanha para o PT, aqui jogando capoeira. Já coloquei várias situações. Não tem nenhuma revelação, nenhuma sobre o arcebispo de Feira de Santana. Essa aparição está fazendo o quê? Acepção de pessoas? Porque, nossa, critica o Papa Francisco, mas quando chega no bispo local, que é o primeiro, né, a ter o poder de reconhecer ou não uma aparição local, aí não tem nada, não fala nada. Só isso, essa é a minha dúvida, a minha pergunta. Todo mundo sabe que eu enviei um e-mail ao vivo para o Dom Zanoni, fazendo algumas perguntas para ele. Ele não me respondeu até hoje. Aliás, eu já enviei vários e-mails para Dom Zanoni. Já enviei vários e-mails. Ele não me respondeu nada até hoje. Tá no limbo. Tá no limbo. Assim como algumas aparições marianas que para a igreja não fede nem cheira. A igreja não vai se pronunciar porque é como se não existisse. Tá no limbo também, entendeu? Essa é a realidade. Então pensa, você que está seguindo as aparições marianas e você que está caindo para o lado sede-vacantista, tá? Porque ser sede-vacantista não precisa você declarar isso, tá? A partir do momento que você não aceita o Papa Francisco como seu Papa, você já é um sede-vacantista. A partir do momento que você trata o Papa Francisco como um falso Papa, você já é um sede-vacantista. A partir do momento que você não presta obediência ao Santo Padre, ao Papa Francisco, você já é um sede-vacantista. A partir do momento que você segue teorias bizarras, teorias da conspiração, né? Da teoria da conspiração, falando de máfia de Sangalo, que o Bento XVI foi tirado do trono, que não sei o que, papapá, e toda aquela baboseira toda. Que não existe, o próprio Bento XVI veio a público dizer que não existe isso. A partir do momento que você está seguindo isso, você já é um sede-vacantista. Não existe igreja sem Papa, não existe igreja com falso Papa, não existe igreja com antipapa. Existe a igreja com o Papa. Ah, é o Papa Francisco? É o Papa Francisco. Como eu falei, se aparecer um Papa agora, conservador, falando eu sou o Papa da Igreja Católica, eu defendo a missa tridentina, defendo a tradição, defendo, sei lá, não defendo o Concílio Vaticano II, eu não gosto da RCC. Se aparecer um cabra dizendo tudo isso, coisas que iriam me agradar. Estou falando sério, tirando a questão do Concílio Vaticano II, porque o cabra que não aceita o Concílio Vaticano II também não é católico, tá? Reveja os seus conceitos. Mas, enfim, coisas que iriam me agradar, defendendo missa tridentina, tradição da igreja, contra o modernismo. Esse é um falso Papa. É um antipapa, é um falso Papa. Porque ele não foi eleito. Ele não foi eleito pelo conclave. Não adianta, é o falso Papa. Pode defender o que ele quiser. O Papa Francisco é o Papa legítimo da igreja. Essa é a realidade. Então eu só estou colocando aqui
tudo na mesma balança. Como eu falei, a ala das aparições marianas defende a ideia de que se um sucessor de Pedro contraria um antecessor, algum ensinamento, né, ele é um falso papa. Agora eu pergunto, se uma aparição mariana traz uma revelação que contraria uma revelação anterior, ou uma revelação do próprio Criador, como é a de Santa Catarina de Siena, também é válida ou é falsa essa aparição? Estou colocando na mesma balança. Como eu falei, Santa Catarina de Siena deixa bem claro, vai existir o sucessor de Pedro até o juízo final. E mesmo que esse sucessor de Pedro cometa algum erro, ele continua sendo o Santo Padre e ele tem a mesma autoridade de Pedro. Tá lá, Santa Catarina de Siena. Então vem uma revelação contrariando dizendo que um dia a igreja vai andar sem Pedro e que um papa, ele pode ser considerado um papa falso pelo próprio... O leigo agora tem o direito, o magistério do Facebook, né, tem o direito agora de decidir se Francisco é papa ou não. E você que chega no meu canal chamando Papa Francisco de Bergoglio, pode ter certeza que você vai ser banido do meu canal, tá? Você tem que ter respeito pelo Santo Padre. O mínimo respeito pelo Santo Padre, tá? Essa é a pergunta que eu deixo aí. Essa é a pergunta, tá? É isso aí, minha gente. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like maroto no vídeo, compartilhe os vídeos. É muito importante, gente. Aqui não é a questão de defender de modo incondicional o Papa Francisco ou não. Tá? Aqui é defender a Santa Igreja de toda essa baboseira que se criou aí, principalmente da ala sede vacantista e da ala das aparições marianas, né? Que o Papa Francisco foi colocado pela máfia não sei da onde, que não sei o que, Bento XVI foi tirado do trono. Não existe essa história, gente. Não existe essa história, tá? Bento XVI deixou bem claro por que ele renunciou. O Papa Francisco foi eleito da mesma forma que São João Paulo II foi eleito Papa, da mesma forma que o Cardeal Ratzinger se tornou Bento XVI, do mesmo jeito. Não tem nada de diferente, nada mesmo, tá? E aqui eu defendo a igreja. Eu não vou pregar nada que faça você pôr em dúvidas se a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. Nunca eu vou colocar nada aqui para vocês dessa forma. Nunca vou deixar vocês em dúvida. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo, a única Igreja de Cristo. Tá? As portas do inferno jamais irão prevalecer sobre ela. E claro que o adversário vai tentar de todas as maneiras se infiltrar na igreja, seja através de falsos bispos, de falsos cardeais, ou através de falsas aparições. Estou falando de todas aí, viu? Não estou falando de uma em específico, estou falando de várias. Né? Vai tentar se infiltrar na igreja, o inimigo vai tentar se infiltrar na igreja. E qual é a missão do inimigo? Qual é o desejo, a vontade do inimigo? Tirar você de dentro da igreja. E como ele vai fazer isso? Vai falar assim, ó, sai da igreja católica? Claro que não, você é católico, você venera a Virgem Maria. Como? Você não vai sair da igreja assim. Só que, a partir do momento que você diz estar na igreja e não ter um papa, você já saiu da igreja católica. Então, na tua cabeça, na sua cabeça, você continua sendo católico, porque eu rezo o terço, eu venero Maria, entende? Sigo o catecismo. Na sua cabeça, você continua sendo católico, mas na prática você já está, você mesmo auto se excomungou da igreja quando você se colocou contra o Papa, dizendo que agora você segue uma igreja da aparição mariana e não a igreja do Papa Francisco. Você auto se excomungou da igreja, tá? Ah, mas a aparição, seja Garabandal, seja Medjugorje, seja, né, qualquer outra aí, converte tantas pessoas. Gente, essa conversão é para aparição. Essas pessoas são convertidas a acreditar na aparição. É uma coisa, são coisas diferentes. O cara se converte como seguidor de Medjugorje.
Ele não se converte como um seguidor da Igreja Católica. Uma coisa é se converter para o catolicismo, uma coisa é se converter para a aparição. O que eu vejo aqui no Facebook aqui são pessoas que seguem a aparição de modo incondicional. O que a aparição disse está dito, acabou e pronto. É o que eu vejo no Facebook, por exemplo, é isso. São pessoas, né, incondicional. A mãe de Deus, segundo eles, tá? Que não, já falei, não é a mãe de Deus, tá? Mas segundo a mãe de Deus veio do céu e disse. A pessoa não para analisar. Ela não analisa. Ela não, sério, ela não analisa a revelação, a situação. Simplesmente a mãe de Deus disse, acabou, fechou a parada. Ela não está percebendo que aqui está contrariando outra coisa aqui. É impressionante, né? Mas é isso aí, minha gente. Vamos pensar. Essa é a pergunta que eu faço. Eu continuo com Santa Catarina de Siena. Eu continuo com Santa Catarina de Siena, São João Bosco. Continuo com esses santos, tá? Agora você quer continuar com a ala da aparição mariana, com a ala sede vacantista, aqueles que já são católicos desigrejados. Hoje tem católico desigrejado, né? Enfim. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém. Se você puder contribuir com o canal, o Pix está passando aqui, tá? prismacabeça@gmail.com. Aqui do lado tem aqui o QR Code, miro o QR Code, faço uma doação. Aqui tem todas as redes sociais, só o Twitter que eu não tenho mais, foi cancelado 2 vezes no meu Twitter, tá bom, gente? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.